Oi meninos, espero que vocês estejam todos com muita saúde. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo da tabela periódica. Estamos na apostila 2, na aula 6, página 47 e 48. A química é 2, frente 3. A tabela periódica, como foi falado nas aulas anteriores, ela tem 7 colunas, 18 colunas e 7 camadas. As 18 colunas são as linhas verticais. As linhas horizontais são chamadas de níveis ou camadas. Então, as colunas A são as colunas altas. As colunas B, uma dica, são as colunas baixas. Então, nós temos 8 colunas A e 8 colunas B. Então, aqui, ó, a primeira coluna, a gente pode dar uma especificação, ela tem um nome, essa família é chamada de metais alcalinos. O hidrogênio faz parte da coluna 1A e não faz parte da família dos metais alcalinos. Esses elementos estão agrupados ali porque têm propriedades semelhantes. Então, o hidrogênio é um metal e ele tem uma propriedade semelhante ao dos metais alcalinos porque eles terminam a sua configuração eletrônica em S1. Eles têm um elétron no subnível S. Então, a gente pode fazer o seguinte: como são 18 colunas e a gente vai ter que nomear 5 famílias, então a coluna 1A é chamada de metais alcalinos, a 2A, metais alcalinos terrosos, a coluna 16, que é a 6A, é chamada de calcogênios, a coluna 7A, que é a 17, é chamada de halogênios, a coluna 18, ou 0, 8A, é chamada de gases nobres. Então, nós podemos dar algumas frasezinhas para a gente assimilar. Das 18 colunas, nós vamos ter que saber apenas 5 famílias. Então, aqui, ó, li na capa, roubaram Césio e Frâncio. Seriam os metais alcalinos. Bebi magnésio calculando ser batida rara. Os metais alcalinos terrosos, coluna 2A. A coluna dos calcogênios, que é a 6A, nós vamos falar: o seu secador tem potência. Esses elementos aqui embaixo, nessa aqui na camada 7, tem uns que nem foram batizados, né? Então a gente não está incluindo eles não. Coluna 17, que é a 7A. Foi Clarice bronzear no Ipanema à tarde. A coluna 8A, que são os gases nobres, a gente vai fazer uma frasezinha similar. Hélio e Neônio argumentaram comprar XL ou Honda. Temos também esses elementos aqui que tem uma linha vermelha, né? Observa que eles começam lá na coluna 13 e vai até ali no polônio, na coluna 16. Então, se a gente vai fazer uma frasezinha também, ó. Pote sem asseio gera sempre bactérias, que termina ali no boro. Isso são elementos que vão fazer uma divisão na tabela. Então, é a família, né, 13 ou 3A, o primeiro elemento é o boro, então a gente fala família do boro. A coluna 14 ou 4A, família do carbono. Coluna 15 ou 5A, família do nitrogênio. Então, eles não têm nomes específicos. Nós temos 2 linhas horizontais aqui embaixo da tabela, né? São a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então, essa primeira linha aqui da série dos lantanídeos, eles estão no período 6, na camada 6. A série dos actinídeos está na camada 7. Tanto a série dos lantanídeos quanto a série dos actinídeos, eles estão na coluna 3, que é chamado de 3B. Então, vamos observar nessa tabela que a coluna 1B, ela começa aqui no cobre, lá no elemento 29, aqui mais à direita. Então, é a coluna 1B. A coluna 2B é o zinco 30, que é o primeiro elemento dessa coluna. Depois nós vamos para a coluna 3B, que é o escândio, SC. Depois nós temos a 4B, a 5B,
A6B, A7B. Repara que a coluna 8B ela é formada por um grupo maior. São 3 linhas, são 3 colunas, né, verticais ali. É uma família enorme, com vários elementos, que tem propriedades muito semelhantes. Por isso que eles foram agrupados todos na coluna 8B. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. E vocês, com a tabela de vocês em mãos aí, nós podemos... A tabela foi feita para consulta. Então, observa. O primeiro exercício, da UFLA, Minas Gerais. Entre os pares de elementos químicos apresentados. O par cujos elementos têm propriedades químicas semelhantes é... Então, o par ali, que está na mesma família, para eles terem propriedades químicas semelhantes, então eles têm que estar no mesmo grupo, na mesma coluna. Então, na letra A, se a gente olhar o F, que é o flúor, então olhando a tabela, ele está lá na coluna de 7A, na 17. O neônio, ele está lá na coluna 18, que é a coluna 8A. Então, eles não apresentam propriedades semelhantes. O flúor faz parte dos halogênios e o neônio faz parte dos gases nobres. Na letra P, a gente tem o lítio. O lítio está lá na coluna, vamos olhar na tabela, está na coluna 1A. Ele faz parte dos metais alcalinos. O berilo faz parte dos metais alcalinos terrosos, que é da coluna 2A. Então, eles têm propriedades químicas diferentes. São de famílias diferentes. A letra C, nós temos o magnésio, Mg, que é da coluna 2A. Metais alcalinos terrosos. E temos o magnésio, que é da coluna 7. Ele é até da família B. Então, eles não pertencem à mesma família. Na letra D, a gente tem o cálcio, da coluna 2A, metais alcalinos terrosos. E temos o magnésio, da família dos metais alcalinos terrosos. Então, esses dois elementos, eles têm propriedades químicas semelhantes. D é a resposta correta. Na letra E, temos o cloro, que é um halogênio, da coluna 17, ou 7A. E temos o argônio, que é um gás nobre, da coluna 18, ou 8A. Então, famílias diferentes, propriedades diferentes. Então, gente, nós vamos pegar a parte superior da tabela periódica, nós vamos ler aqui, ó. A representação a seguir corresponde à parte superior da tabela periódica, na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Então, são símbolos genéricos, aleatórios. Com base na tabela, responda as questões 1 a 8. Indique o calcogênio de maior número atômico. Então, vamos lembrar, calcogênio, coluna 6A. Halogênio, coluna 7A. Gases nobres, coluna 8A. Então, o número atômico. Os números atômicos, eles estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente. Então, se a gente pegar aqui a coluna 1, nós temos a letra A, é o número 1. Ali seria o hidrogênio, se olhar na sua tabela. Na coluna 18, nós temos o S, que seria, no caso aí, o hélio, o elemento 2. Então, a gente vai contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas acontece que nós vamos olhar só na coluna 16, que é a coluna 6A. Então, o calcogênio, que está mais embaixo, tem número atômico maior. Então, assim, à medida que vai descendo na coluna, eles têm massas atômicas maiores e, coincidentemente, números atômicos maiores. Então, vai ser o P, letra P. Identifique o metal alcalino de menor número atômico. Então, metal alcalino é a coluna 1A. Metal alcalino terroso, coluna 2A. Então, nós vamos pegar o elemento B. A gente tem que ter muita atenção aí, porque o elemento A ali, se você pegar a tabela, você vai ver que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio não faz parte dos metais alcalinos. Ele é até um A metal. Então, nós vamos colocar a letra B. Qual elemento apresenta a configuração 2s2
2p3 na camada de valência. Então, para a gente saber a coluna do elemento, a gente vai somar os elétrons que estão nos expoentes. Então, olha, tem 2 elétrons no subnível S, tem 3 elétrons no subnível P. No total, então, dá 5. Então, ele é da coluna 15 ou coluna 5A. Então, nós temos aqui, 5 elétrons da camada de valência, nós somamos os expoentes. Então, família 15 ou 5A. Como tem o 2 ali na frente, está no período 2. Então, vamos olhar aqui, lá na família 15. Então, a primeira linha horizontal, nós temos apenas a letra A e a letra S. Então, na segunda linha ali, na família 15, nós temos o elemento M. A resposta é esse elemento. Quarta questão. Escreva a configuração eletrônica em subníveis da camada de valência do elemento E. Então, vamos pegar o elemento E. Ele está lá na coluna 2, ele está nos metais alcalinos terrosos. Então, a coluna 1A termina em S1, a coluna 2A termina em S2. Então, vamos olhar o período que ele está. Então, olha, no período, que é a linha horizontal, no primeiro período está apenas a letra A e a letra S. Lá na letra E é o quarto período, é a quarta linha horizontal. Então, você vai colocar 4 para indicar o período que ele está. Vai colocar S2, porque ele está na coluna 2A. Então, esse N indica o período que ele está. Período, nível ou camada, que são as linhas horizontais. Então, a resposta é 4S2. Qual elemento apresenta propriedades químicas semelhantes ao elemento P? Então, P estará na coluna 16, que é a coluna 6A, que é a família dos calcogênios. Então, vai ser a letra O, porque ele está na mesma linha vertical, na mesma família. Indica o elemento de transição de menor número atômico. Então, os elementos de transição, eles ficam no meio da tabela. Eles formam a ponte entre a coluna 1A, 2A, com as colunas 13, 14, 15, 16, 17 e 18. É a parte aqui do meio da tabela periódica, são os elementos de transição. Então, vamos lá na coluna 3. O primeiro elemento que está ali é simbolizado pela letra F. Se você olhar aí na sua tabela, é o escândio. Então, vai ser a letra F, que tem um número atômico menor. Então, na tabela periódica, os elementos, quer dizer, numa temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera, o estado físico dessas substâncias, elas se encontram em líquido, sólido ou gasoso. Então, os elementos aqui, que estão circulados de vermelho, é o bromo e o mercúrio. Então, eles se encontram, né, na temperatura ambiente a 25 graus Celsius no estado líquido. Os elementos que estão na cor marrom aí, que são os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, temos o FON, né, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, temos o cloro e temos o hidrogênio, eles são gasosos. Os demais elementos da tabela periódica, eles são sólidos à temperatura ambiente. Então, para responder o exercício 7 aqui, identifique o estado físico dos elementos D e T, a 25 graus Celsius, uma pressão de 1 atm. Então, se a gente olhar lá o T, ele está na coluna 18, que representa a coluna 8A, que são os gases nobres. Então, ele é gás. O D ali, é um metal alcalino terroso, ele é sólido. Quais os números atômicos dos elementos R e C? Então, esse exercício é feito com a tabela, mas se você quiser contar, né? Por exemplo, a letra A é o número 1, a letra S é o número 2, então você vai da esquerda para a direita. Depois, o quadradinho branco é o 3, o segundo quadradinho branco é o 4, 5, o K é o 6, o M é o 7, e assim por diante. Quando você chega no R, você vai ver que é o elemento 17 da tabela periódica, né, que ali no caso seria o cloro. Se você for contando até a letra C, você vai ver que vai dar 37, quer dizer, o R é 17 e o C é 37,
que seria o rubídio, que está na coluna 1A, que é um metal alcalino. Então, nós vamos ter a classificação da tabela periódica em metais, ametais e semimetais. Então, a tabela periódica, essa parte amarela, né, são os metais da tabela periódica. Essa parte roxa são os ametais. O hidrogênio deveria estar na parte roxa, mas deu um destaque ali verde, ele é um ametal também. Temos ali os semimetais, que é aquela linha que eu falei, pote sem asseio gera sempre bactérias. Ele separa os ametais dos metais, né, na tabela. Os gases nobres estão em destaque ali em azul. Eles não são nem metais e nem ametais. Os metais, a maior propriedade do metal é perder elétrons. Eles têm tendência em perder elétrons. E quando eles perdem elétrons, eles se tornam espécies carregadas com carga positiva. Por exemplo, nós temos o sódio. Se ele perder elétrons, ele vai ficar Na+, ou 1+, vai perder um elétron. O cálcio, ele tem tendência a perder 2 elétrons. Quando ele perde elétron, ele vai ficar Ca2+. O alumínio tem tendência a perder 3 elétrons, vai ficar Al3+. Então, os metais se transformam em cátions. Os ametais têm tendência a receber elétrons. Então, eles se transformam em ânions, que são espécies carregadas negativamente, com carga negativa. O nitrogênio tem tendência a ganhar 3 elétrons. Então, quando ele ganha, ele vai ficar N3-. O enxofre tem tendência a ganhar 2 elétrons, vai ficar enxofre 2-. O cloro tem tendência a receber um elétron, vai ficar cloro 1-. E os gases nobres não têm tendência nem ganhar e nem perder elétrons, eles já são estáveis. Eles têm 8 elétrons na última camada, é essa quantidade de elétrons externos que dá essa estabilidade para esses elementos. Eles são chamados de gases inertes, porque eles não combinam com ninguém. Tem uma exceção ali do hélio, que é o primeiro elemento deles, que ele estabiliza com 2 elétrons. Ele é da camada K, que comporta apenas 2 elétrons. Então, é muito importante a gente saber as propriedades dos metais. Então, esses metais, quando polidos, né, eles apresentam um brilho característico. Se você reparar uma colher, uma panela, uma tampa de panela, vocês vão ver que tem aquele brilho, né, metálico. Então, na temperatura ambiente, ele se apresenta no estado sólido. Tem uma exceção, que é o mercúrio, que ele é um metal, e a 25 graus Celsius, numa pressão de 1 atm, ele é líquido. Eles são bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor. Eles são maleáveis. Quando a gente fala que uma substância é maleável, no caso dos metais, é porque é uma propriedade que eles podem ser transformados em lâminas. Quando a gente fala que eles são dúcteis, é uma propriedade que eles podem ser transformados em fios. E eles são resistentes à tração, a impacto. Os não metais, eles têm propriedades contrárias à dos metais. Eles são encontrados nos estados sólidos, no caso do enxofre, fósforo, carbono, que é o grafite ou diamante, o iodo. No estado gasoso, nós temos aí o FON, né? Por exemplo, flúor, oxigênio, nitrogênio e o cloro. E temos o bromo no estado líquido. E eles não têm brilho próprio, com exceção do iodo, que ele é chamado de iodo metálico. Ele tem um brilho característico. Esse elemento, quando ele sublima, ele forma aqueles vapores roxos, né? E tem o carbono sobre a forma do diamante, que tem um brilho, né, muito acentuado. Eles não conduzem bem o calor e nem a eletricidade, com exceção do carbono na forma de grafite, que é excelente condutor de eletricidade e excelente condutor de calor. E por isso que na química orgânica a gente estuda 8 capítulos sobre o carbono, porque ele foge sempre à regra. Ele é uma exceção. E geralmente eles possuem mais de 4 elétrons na última camada eletrônica deles. E eles têm tendência a ganhar elétrons.
O carbono tem 4 elétrons na última camada, pertence à coluna 4A. Vamos pegar o nitrogênio da coluna 5A, tem 5 elétrons na última camada. O enxofre da coluna 6A tem 6 elétrons na sua última camada. O cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Então, vocês perceberam que o número de elétrons da última camada indica a coluna que eles estão. Os semimetais são chamados de metalóides, né? E eles têm as propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, que é chamado de ametal. Os gases nobres, eles dificilmente fazem ligações químicas ou formam compostos, né? É o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Eles são chamados de gases inertes, né? E existem alguns elementos do xenônio com flúor, mas em geral a gente fala que eles não se combinam com outros elementos. O hidrogênio, ele é um metal e ele combina com metal, com ametal, com semimetais, ele faz várias combinações e na condição, né, ambiente, quer dizer, 25 graus na pressão de 1 atm, ele é um gás, ele é extremamente inflamável e quando o hidrogênio é liquefeito, ele é utilizado como combustível de foguetes. Temos um resumo aqui, né, das propriedades aí dos elementos na tabela periódica. Então, os metais. Então, no último nível dele, quer dizer, uma propriedade muito forte dele é que eles têm tendência a perder elétrons. Então, eles têm geralmente de 1 a 3 elétrons no último nível deles. Então, se eles têm que ter 8 para ficar semelhante aos gases nobres, então é muito melhor eles perder 1 elétron, 2 ou 3 elétrons, do que ganhar, por exemplo. Você tem 1 elétron na última camada dele, para ganhar 7 é mais difícil. Se ele tem 2 elétrons, para ganhar 6 é mais difícil. Se ele tem 3 elétrons, para ganhar 5, para inteirar 8 é mais difícil. Então, eles têm tendência a perder elétrons. E eles transformam em cátions, né, que são espécies carregadas com carga positiva. Eles são sólidos, né, exceto o mercúrio, que é líquido. Eles são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade. Agora nós temos os não metais, que é os ametais. Então, o último nível deles, eles têm de 5 a 7 elétrons. E tem o carbono com 4 elétrons. A tendência deles é receberem elétrons para ficarem estáveis, igual os gases nobres. Então, se um elemento, vamos supor, o nitrogênio, tem 5 elétrons no último nível dele, a tendência dele é ganhar 3 elétrons. Se o enxofre tem 6 elétrons no último nível dele, a tendência dele é ganhar 2 elétrons. Se o bromo tem 7 elétrons no último nível dele, a tendência dele é ganhar 1 elétron. Então, eles podem ser encontrados nos estados sólidos, líquidos ou gasosos. Então, no estado líquido é o bromo, né? No estado gasoso são os gases nobres, tem o FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, o cloro e o hidrogênio. E eles não são bons condutores de eletricidade, não são bons condutores de calor, eles não possuem brilho próprio, quer dizer, propriedades contrárias a dos metais. Os semimetais, eles são sólidos à temperatura ambiente e eles têm propriedades intermediárias entre os metais e ametais. Quando eles são citados em exercício, é dado esses valores para a gente, porque eles têm propriedades totalmente diferentes, né? Os gases nobres, eles são elementos gasosos, estáveis e pouco reativos. A tabela periódica ela não inclui os semimetais, mas vocês podem perceber aqui que nessa tabela nós temos as 18 colunas. Então, os metais são os que estão na cor marrom, os verdes são os não metais, que são os ametais, e temos ali os gases nobres, que não se classifica nem em metal e nem em ametal, eles não ganham e nem perdem elétrons. Temos os metais de transição, que são das colunas baixas, né, que vai da coluna 13 à coluna 12. Temos os metais de transição interna, que estão aqui embaixo da tabela.
São essas duas linhas horizontais. A primeira linha horizontais são os lantanídeos. A segunda linha são os actinídeos. Vocês podem ver aqui que nós temos o primeiro período, segundo período, aqui à esquerda, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. É muito bom colocar os elétrons na camada de valência das colunas 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, porque são elementos que são regulares, eles são normais, eles têm uma distribuição diferente dos elementos de transição, que são totalmente irregulares. Então, elemento da coluna 1A, lembrando, um elétron externo, da camada de valência dele. Da coluna 2A, 2 elétrons. 3A, ou 13, 3 elétrons. 14, 4 elétrons. A 15, ou 5A, 5 elétrons. 16, ou 6A, 6 elétrons. 17, ou 7A, 7 elétrons. E a coluna 18, ou 8A, 8 elétrons. E na tabela periódica, nós temos uma classe de elementos que elas são naturais, são encontrados na natureza. Então, a gente vai usar como parâmetro o elemento 92, que é o urânio. Ele é um elemento radioativo, mas ele é um elemento natural, ele é encontrado na natureza. E ele emite radiações, vários tipos de radiações. Então, do elemento número 1, de número atômico número 1, até o número atômico 92, né, menor que 92 ou igual a ele, são classificados como elementos naturais. E nós temos uma exceção aí, que o astato, o frâncio, o promécio e o tecnécio, eles são fabricados em laboratórios, eles são sintetizados em laboratórios, são artificiais. Mas os demais são todos naturais. E esses elementos, eles são chamados de cisurânios. Todos os elementos do número 1 ao 92 são chamados de cisurânios, inclusive os elementos que foram sintetizados em laboratório, que são o promécio, tecnécio, astato e frâncio. Tem uns elementos também que são artificiais, são os elementos que vêm depois do urânio. Esses elementos, eles são chamados de transurânios, quer dizer, depois do urânio. Eles são todos radioativos e são todos artificiais. São todos sintetizados em laboratórios. Nós vamos voltar aqui na classificação dos elementos quanto à configuração eletrônica na tabela periódica. Então, quanto à configuração eletrônica, nós temos a tabela dividida em 4 blocos. Então, se os subníveis são S, P, D e F, então voltando aqui, na coluna 1 e na coluna 2, o subnível mais externo dessas duas colunas é S. A coluna 1A termina em S1, a coluna 2A termina em S2. Vou observar aqui o bloco verde, que é o P. O P tem 6 elétrons. Então, aqui na coluna 13, que é a primeira, ou 3A, vai terminar em P1. Então, todos os elementos ali, quando você faz a configuração eletrônica deles, usando aquela ordem crescente de Linus-Pauling, eles vão terminar em P1. Na 14, na segunda coluna verde aqui, o 4A vai terminar em P2. Na terceira linha vertical verde, né, que aqui, olha, é a 15, vai terminar em P3. Aqui, ó, na coluna 16 vai terminar em P4. Na coluna 17 vai terminar em P5. E na coluna 18, essa coluna aqui alta, vai terminar em P6. Então, vai de P1 até P6. Só que eles têm o subnível S preenchido, né? Então, vamos pegar como exemplo apenas aqui a primeira coluna aqui, que é a 13, a primeira coluna verde. S2, P1, a gente somando os expoentes, 2 elétrons no S e 1 elétron no P, vai dar 3, quer dizer, coluna 3A. Se pegar essa segunda linha vertical aqui, vai terminar em S2, P2. Se você soma 2 do S e 2 do P, vai dar coluna 4A. Lá na coluna 8A, não termina em P6, mas tem o S2 na frente. Então, 2 elétrons no S e 6 elétrons no P, 8 elétrons, coluna 8A. Aqui no bloco amarelo, que são os elementos de transição ou transição externa, então, eles todos terminam em D. Então, como que eu classifico um elemento de transição? Eles terminam em D.
Então, observa. Na primeira linha amarela aqui, vai terminar em D1. A segunda linha amarela, D2, D3, vai seguindo. E na última aqui, vai terminar em D10. Vocês podem ver que são 10 linhas verticais. Cada linha preenche com a quantidade de elétrons. A primeira D1, a segunda D2 e a última D10. Aqui nós temos o bloco F, que são chamados de transição, vou adiantando, transição interna. Eles preenchem o subnível F. Eles vão de F1 até F14. Então, olha para vocês verem aqui. Nós temos os 7 períodos, que são as linhas horizontais, que são as camadas energéticas ou níveis. Então, voltando aqui na coluna 1A, um S. Aqui, olha, termina em um S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1. Estou pegando aqui no meio. 6S1, 7S1. Se fosse da coluna 2A, então 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 e 7S2. Então, observa. Aqui esse bloco amarelo termina em P, com exceção aqui do hélio, porque o hélio só tem 2 elétrons na camada de valência dele. Ele é da camada K, comporta no máximo 2 elétrons. Esse aqui termina em D e esse aqui termina em F. Observa. Os lantanídeos, que é a primeira linha horizontal aqui, termina em 4F. Os actinídeos terminam em 5F. Então, aqui, olha, quanto à configuração eletrônica, os blocos SPDF, nós vamos observar aqui, ó, se o subnível mais energético do elemento, quando você faz a configuração eletrônica dele, termina em S ou P, ele é classificado, ele tem uma classificação em representativos. Mas tem autores que usam representativo, usa típico ou característico. Então, se o elemento termina em S ou P, ele tem essa classificação. Típico, representativo ou característico. Se você faz a configuração eletrônica dele, terminou em D, ele é classificado de transição ou transição externa. Quando ele termina em F, você fez a configuração, terminou, por exemplo, em 4F1, então ele é classificado como transição interna. Vamos supor que termina lá em 5F2, transição interna. Então, eles são classificados segundo a sua distribuição eletrônica. Terminando em SP tem uma classificação, D tem outra classificação, em F tem outra classificação. Os elementos normais, regulares ou representativos, eles são os elementos que estão localizados nas famílias A da tabela periódica. Os seus elétrons mais energéticos, eles sempre estarão situados nos subníveis S ou P. E nas famílias A, o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, voltando. Se tem um elétron no S, S1, coluna 1A, S2, coluna 2A. Se terminar em S2, P3, 2 com 3, 5, família 5A. Se terminar em S2, S2P5, quer dizer, 2 elétrons no S, 5 elétrons no P, 7A. Então, elementos normais, regulares ou representativos são só os elementos das colunas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. São só os elementos que estão localizados nas colunas A. Então, nós temos o sódio aqui como exemplo. Ele tem 11 elétrons, 11 prótons, e nós vamos distribuir 11 elétrons. Então, S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, o subnível de maior energia dele, aqui do lado direito, ó, vai ser o S, é o subnível. Quantos elétrons que ele tem nesse subnível? Então, um elétron na camada de valência. Então, se ele termina em S1, ele é do grupo 1A. Ele é um metal alcalino. Vocês podem ver que o número 1 aqui, olha, que é a camada K, 1 ou K, tem quantos elétrons? 2. Esses 2S2 e 2P6 é a camada L, que é ó, KL. Quantos elétrons tem a camada L aqui? Você vai somar 2 aqui no S, 6 aqui no P, 8 elétrons. Na camada M, que é a camada 3,
Tá vendo? K é o número 1, L são os 2 e M é o 3. Tem apenas um elétron. Um elétron na sua última camada. Os elementos de transição externa são esses elementos, são chamados de transição também. Esses elementos de transição externa, eles preenchem o subnível D. Então aqui tá melhor para a gente visualizar aqui, olha. Então nós temos aqui, se a gente pegar o cobre aqui, mais à direita, você pode ver que o número atômico dele é 29. Então ele está na coluna 1B. Quem faz parte da coluna 1B? É o cobre, 29, é a prata, 47 e o ouro, 79. Aí a gente anda mais um pouquinho aqui para a direita. Aqui é a coluna 2B. Então nós temos aqui o zinco com o número atômico 30, temos o cádmio com o número atômico 48 e temos o mercúrio com o número atômico 80. Então aqui seria um tubo. Então nós pegaria aqui um B e 2B, faz um semicírculo, aí cai aqui, ó, coluna 3B, coluna 4B, em algarismos romanos, 5B, 6B, 7B. Olha que a coluna 8B, ela é formada pelo ferro, cobalto e níquel. Fercone, tá vendo? O ferro tem número atômico 26, o cobalto 27, o níquel 28. Mas nós temos o rutênio, ródio, paládio, prata, osma, irídio, platina, ouro. Esses elementos estão todos localizados na coluna 8B. Porque eles têm propriedades tão semelhantes, é uma família enorme, mas porque eles têm propriedades químicas muito semelhantes. Mas para a gente fazer a distribuição eletrônica deles, a gente vai fazer assim, ó, são 10 linhas verticais. Você vai começar aqui, ó, pela coluna 3B. Então você vai colocar D1 para todo mundo aqui. Quando você faz a configuração eletrônica deles, eles terminam em D1. Aqui, nessa segunda coluna, D2, e vai seguindo, D3, esse terminam em D4, terminam em D5, vai seguindo D6, D7, D8, D9 e D10. Então a gente vai colocar dessa forma. Se o D tem 10 elétrons, então, aqui o escândio, o ítrio, lantânio, actínio, eles terminam em D1. E aqui no final eles terminam em D10. Todos os elementos de transição ou transição externa terminam a sua configuração eletrônica no subnível D. D vai ser o seu subnível mais energético. Então nós temos aqui a configuração dos elementos de transição do quarto período da tabela periódica. Então vocês observam, eu falei quarto período. Então vamos pegar no exemplo primeiro. Vamos pegar o exemplo aqui embaixo. Esse elemento aqui, ele tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, até o 4S2, 20, 21. Se a gente olhar na tabela, que é o nosso apoio, é o escândio, você pode ver que ele terminou em D. Então, ele é um elemento de transição ou transição externa. Mas ele está, se você pegar a tabela periódica, o D1 fica na coluna 3B. É a coluna 3 ou 3B. Só que esses elementos aqui, eles estão terminando aqui, ó, em 3D1, 3D2, 3D4. Todos estão na mesma camada. Mas acontece que você vai ter que observar o seguinte: o subnível mais energético deles é o D. Só que eles têm 4 camadas. O número 4 aqui está indicando que eles têm 4 camadas. Então, eles estão no período 4 e na coluna 3B. Então, se eles terminam em D1, coluna 3B. Se eles terminam em D2, coluna 4B. Agora, para olhar o período, eles são irregulares, eles fogem à regra. Todos têm um S antes deles. Vocês vão observar que todos, na hora que termina em D1, você volta atrás, está lá o 4S2, pode estar o 6S2, pode estar o 5S2. Então, você vem, olha. Então, vou voltar a falar de novo. Você fez a configuração eletrônica, terminou em D, eles são de transição. Terminou em D1, você vai na tabela periódica, olha, está na linha, na coluna 3, que é a 3B. Mas em qual período que ele está? Aí você vem, olha aqui, o número maior da série. Você fez a distribuição eletrônica, olha o número maior. Então, ele é do quarto período, porque ele é irregular. Então, todos esses elementos aqui que eu fiz a distribuição, que eu pus 3D1, 3D2, eles estão no quarto período.
Eles estão um número, vocês vão observar que sempre tem um 4S antes do D, tem um 5S2 antes do D. Então, o grupo 3 ao grupo 12 são os elementos de transição. Eles são chamados de famílias B. Então, esse bloco, ele é a parte central da tabela periódica e ele vai fazer uma ponte entre a coluna 1A, que é o grupo 1, a coluna 2A, que é o grupo 2, com os elementos do bloco P. Igual a gente tinha na tabela, aquele bloco verde. Então, nós temos lá o grupo 13, que é 3A, o grupo 14, 15, 16, 17, 18. Então, ele está no meio dessas colunas altas, né? São os elementos de transição. Então, se vocês pegarem a tabela periódica de vocês aí, as 3 primeiras linhas, então, eles estão tudo no quarto período, hein? Então, tá lá o escândio, na linha horizontal lá. Vai do escândio ao zinco. Depois vocês descem aí no quinto período. Tá o ítrio até o elemento cádmio. Depois está o lantânio até o mercúrio. Eles são chamados elementos de transição ou metais de transição. Pode ser elementos de transição externa ou transição, ou metais de transição ou metais de transição externa, porque eles terminam em D. Você faz a configuração, terminou em D, são elementos de transição. Todos esses elementos, eles possuem o subnível D, entre seus elétrons de valência. É por isso que são chamados elementos do bloco D. Então, novamente, nós colocamos para vocês aqui, olha. Então, aqui, ó, coluna 3, termina em D1. Coluna 4, termina em D2. Coluna 5, D3. É só você colocar na ordem que está lá. Por exemplo, 7, D5. A 8, isso aqui é a linha vertical 8. D6, a linha vertical 9, D7. A linha vertical 10, D8. A linha vertical 11, D9. E a linha vertical 12, D10. Os elementos de transição interna são os elementos que ficam, aqueles elementos que eu falei com vocês, que é tipo uma sanfoninha. Que eles ficam todos, né, atrás ali, ó. Você coloca o lantânio primeiro, que é o 57. Depois você coloca o sério em cima dele. E quem vai estar lá na etiqueta da gaveta seria o lutécio, o elemento 71. Então, se a gente fizer a configuração desses elementos, eles vão terminar em F. A série dos lantanídeos, todos terminam em 4F. A série dos actinídeos, todos terminam em 5F. Então, no diagrama de Linus-Pauling, nós temos só um 4F e tem um 5F. Então, por exemplo, o lantânio aqui termina em 4F1. Vamos seguindo aqui para vocês verem que tem uma exceção. O sério termina com elemento 58, F2. Vão seguindo, 59, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, 12, 13, 14. Então, quando você pega o elemento 70 termina em 14. O que esse teste está fazendo aqui, o elemento 71? Ele é da série dos lantanídeos. Só que ele não é de transição interna, ele é uma exceção. Ele termina em D, vocês vão ver que termina em 5D1, porque até o 70 é o 4F14. Ele vai terminar em 5D1. Ah, mas, então presta atenção, do lantânio 57 até o itérreo 70, eles terminam em F, então eles são de transição interna. E o elemento 71, o lutécio, ele é de transição ou transição externa, mas ele é da série dos lantanídeos. Do mesmo jeito acontece aqui na série dos actinídeos. Se você pegar o actínio aqui, 89, e for até o elemento 92 aqui, ó, 102, esse elemento aqui, olha, vocês vão ver que vai dar 4F1, aqui vai dar 4F14, o nobélio. E o Laurêncio, que é o elemento 103, ele vai terminar em 6D1. Então, o mesmo acontece aqui. O Laurêncio, ele termina em D. Então, ele é classificado em quê? Transição ou transição externa. Mas ele é da série dos actinídeos. Então, vocês vão ver que esses aqui preenchem 5F, a série dos actinídeos. A série dos lantanídeos termina em 4F, com exceção do lutécio, que termina em 5D1, e com exceção aqui da série dos actinídeos, do Laurêncio, que termina em 6D1.
Mas tanto o lutécio é classificado como lantanídeo, como o laurêncio é classificado como actinídeo. Então vocês vão ver que os grupos, né, que são as colunas verticais, da 3 a 12, são classificados como elementos de transição. Então, os lantanídeos e actinídeos. Então, esses elementos, eles são colocados na tabela periódica entre o lantânio e o rânfio. E o actínio e o elemento 112 são chamados de lantanídeos. Então, se vocês pegarem a série dos lantanídeos aí, vai do lantânio até o lutécio. Os actinídeos vai do actínio até o laurêncio. Então, todos esses elementos possuem o subnível F, que é o subnível deles de maior energia. Por isso que eles são chamados do bloco F. Então, lembrando vocês novamente que o elemento 71, né, que é o lutécio, ele é um lantanídeo, tá? Mas ele termina em D. Então, vamos resumir aqui. Quem termina em D é de transição ou transição externa. Quem termina em F é de transição interna, tá? Então, esses lantanídeos, eles deveriam estar no sexto período e na terceira, da família 3 mesmo, no bloco 3. Os actinídeos deveriam estar no sétimo período e no bloco 3. Mas essas famílias poderiam estar em seu lugar, porém a tabela ficaria muito larga. Então, por uma estética, eles colocaram eles aí debaixo da tabela, nessas duas linhas horizontais. Então, gente, vamos terminando nossa aula por aqui, né? Vocês fiquem com Deus. A próxima aula vai ser as propriedades periódicas da tabela periódica.